pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Demetrios Ávila, do Conceito Vestibulares, e estou aqui hoje para iniciar com vocês uma análise da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias do Enem e falar um pouquinho especificamente da estrutura da prova e, mais especialmente ainda no que me diz respeito, que são essas duas disciplinas, Filosofia e Sociologia. Bom, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, e principalmente para quem é marinheiro de primeira viagem, para quem está fazendo o Enem pela primeira vez, é que, diferentemente de vestibulares tradicionais, da maioria dos vestibulares que nós tivemos no Brasil durante muito tempo, o Enem não é uma prova dividida por disciplinas, e sim por áreas, construídas a partir de competências e habilidades. Então, a proposta pedagógica do Enem é uma proposta realmente bem diferenciada, né? Que vem se consolidando, que vem se sedimentando no Brasil. De qualquer maneira, o que a gente tem que pensar? Nós não temos uma prova de história separada de uma prova de geografia, separada de uma prova de filosofia, separada de uma prova de sociologia. Então nós temos uma prova por área, ciências humanas e suas tecnologias, né, que eu não coloquei aqui, mas é a complementação do nome da prova do Exame Nacional do Ensino Médio, certo? Gente, em segundo lugar, por ser uma prova por área, e isso acontece com as outras áreas também, evidentemente nas ciências da natureza, quer dizer, a gente não tem uma prova de física separada de uma prova de química e uma outra prova à parte de biologia, não temos nada disso. Nós temos também uma prova de ciências da natureza e por aí vai, né? E aqui nas humanas, como nas demais provas, a gente tem também, e é o que a gente tem que saber em segundo lugar, principalmente, um princípio de não só multidisciplinaridade, nós temos uma prova feita a partir de temas, conteúdos, objetivos de várias disciplinas, como também nós temos uma interdisciplinaridade, ou seja, além de várias disciplinas ou habilidades, conhecimentos relativos a várias disciplinas estarem aparecendo ali nas questões, nas 45 questões de que se compõe a prova, muitas vezes, digamos que esses conteúdos disciplinares se interpenetram. Então, multidisciplinaridade, por ter conhecimento de várias disciplinas, história, filosofia, sociologia, geografia distribuídas ali dentro dessa prova, como também várias questões que se compõem, que se constituem de saberes, competências, habilidades que a gente pode identificar eventualmente como isso é mais histórico, isso é mais sociológico, isso é mais filosófico, isso é mais geográfico, certo? Bom, como a proposta da prova do Enem não é exatamente uma compartimentação por disciplinas, fica um pouco temerário, né, o que eu vou dizer para vocês, mas dá para a gente dizer, com a experiência que a gente tem e também olhando para a lista de competências e habilidades necessárias ali para realizar a prova, que, de qualquer maneira, a gente tem um equilíbrio entre os conhecimentos dessas disciplinas dentro da prova. O que eu quero dizer com isso? Que das 45 questões, nós temos aqui, especificamente em Filosofia e Sociologia, cerca de 15, ou seja, cerca de 1/3 da prova, a gente geralmente, e sobretudo nos últimos anos, consegue identificar, olha, isso é filosofia, isso é sociologia, mobilizando, né, saberes e raciocínios filosóficos, sociológicos, eu consigo resolver essa questão e mais essa outra, provavelmente umas 15 questões que a gente identifica como de geografia e mais umas 15 questões como de história, e aí a gente fecha as 45. Portanto, gente, é algo super importante para vocês pensarem que existe uma certa discrepância na educação brasileira entre a maneira como muitas vezes, eu sei que pode não ser o caso de todo mundo, mas muitas vezes, em geral, filosofia, sociologia são tratadas como disciplinas escolares, né? Primeiro porque tiveram uma volta, uma reincorporação ao ensino médio que é relativamente recente, né? Só de 2012 para cá é que as escolas passaram a oferecer obrigatoriamente no ensino médio, né, filosofia e sociologia, né? A legislação é anterior, mas de 2012 em diante é que isso está mais consolidado, certo? Então, são duas disciplinas que a gente ainda está, de alguma maneira, aprendendo a lidar com elas, aprendendo a construí-las, e muitas vezes elas são um tanto quanto subvalorizadas na formação escolar que nós temos, né? Tendo aula com pessoas que não são da área de formação, ou por terem uma carga horária muito reduzida, geralmente a gente tem um período para filosofia e sociologia, né? A gente acaba não desenvolvendo muitas vezes na escola essas habilidades necessárias. E aí, pode ser o caso de quem já fez a prova do Enem, vai fazer de novo agora, tomou esse susto, né? Se depara com as questões ali da prova de humanas e toma aquele susto, realmente. Nossa, eu nunca vi isso, né? Eu não sei quem é esse aqui, Santo Agostinho, o que ele dizia, que questão complexa, cascuda, intrincada, complicada. Então,
super dica para vocês, não subvalorizem nenhuma disciplina na hora de fazer a prova do Enem, certo? Nenhuma disciplina, seja aqui na prova de humanas, seja na de linguagem, seja matemática, sejam as ciências da natureza e suas tecnologias, porque como a gente está fazendo uma prova de larga escala, larguíssima escala, a gente está fazendo uma prova nacional, ou seja, milhões literalmente de pessoas inscritas, tentando conquistar suas vagas na universidade, o escopo da concorrência de vocês é muito amplo, de maneira que uma questão a mais ou a menos, quer dizer, eu acertei uma a mais, eu errei uma, né, a mais também, quer dizer, acertei uma a menos, literalmente desloca o nome de vocês centenas ou até milhares de posições quando sai a lista de classificação, né? Aquela lista que a gente espera tão ansiosamente. Então, valorizem todas as disciplinas, né? Mesmo com esse comportamento um pouco discrepante, quer dizer, a gente às vezes não tem uma formação filosófica, sociológica tão profunda na escola, não dá nem muito tempo para isso, né? E, por outro lado, a prova está cobrando isso de uma maneira muito incisiva, certo? Então, repetindo para vocês, tá? Filosofia, sociologia, mais ou menos 15 questões. Então, isso é muita coisa. Na hora de fazer a prova do Enem, como eu disse, uma questão a mais, uma questão a menos é realmente muita coisa. Dessas 15 questões aqui, eu costumo dizer o seguinte, né? Questões de filosofia, sociologia, elas aparecem assim com temáticas muito mescladas, né? Muito interpenetradas também. Às vezes é difícil a gente olhando para a questão, inclusive, determinar se é uma questão mais filosófica ou mais sociológica, mas eu digo para vocês que, de certa maneira, a filosofia predomina. Se não no número de questões que a gente pode dizer que são de filosofia, se não nisso, na maneira da gente preparar o nosso raciocínio para conseguir fazer a questão, certo? Por quê? Porque a filosofia é muito mais antiga do que a sociologia, certo, gente? E aqui é um dado legal para vocês pensarem, né? Filosofia é uma disciplina muito, muito, muito antiga. E muitas outras disciplinas que vocês aprendem no colégio, que vocês revisam, reforçam, aprendem ou reaprendem no pré-vestibular, são derivadas da filosofia, né? Acabaram por se separar dela depois. Então, a filosofia ela é um primeiro grande esforço racional e totalizante de compreensão do mundo que, como vocês devem saber, surge lá no mundo grego antigo, né? No período arcaico, mais ou menos, e aqui a gente já faz um diálogo, a gente já faz uma interlocução com a disciplina de história, porque sempre é importante que a gente contextualize no tempo aquilo que a gente está estudando, né? É uma dica importante para vocês. Então, filosofia, mais ou menos século VI antes de Cristo. Então aqui a gente está tratando de uma área do conhecimento, de uma disciplina que tem mais de 2,5 milênios de existência. Então, mais de 25 séculos é muita coisa. Então, evidentemente, a filosofia vai dotar a gente de muito vocabulário conceitual, tem mais pensadores para a gente estudar do que a própria sociologia, certo? Então vejam, desde a Grécia Antiga, passando pelos medievais, chegando aos pensadores do Renascimento, chegando à Idade Moderna, o Iluminismo, né? E a sociologia, por sua vez, ela é uma disciplina que não tem nem sequer 200 anos. Então, como ciência, a sociologia, digamos assim, ainda está engatinhando, ainda é um bebezinho, assim, no terreno do conhecimento, engatinhando sobre esse terreno, né? A palavra sociologia aparece pela primeira vez na década de 1830, portanto, há menos de 200 anos. Então, embora a gente tenha temáticas aqui muito profundas, né, e vários pensadores clássicos, inclusive, para a gente estudar, do século XIX, como, por exemplo, Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber e outros, né, que vão se seguindo, é claro que a amplitude da sociologia, o escopo temático dela, de repente acaba aparecendo, dando a impressão de ser um pouco menor do que a filosofia, certo? Então a sociologia não tem nem 10% do tempo total de existência da filosofia. E ela vai aproveitar, inclusive, alguns conceitos, né, que lá na filosofia a gente constrói. E por falar em conceito vestibulares, como é que vocês podem e devem fazer uma boa prova de humanas? Sempre pensando da seguinte maneira: nós utilizamos a linguagem, nós, seres humanos, né, vivemos em sociedade, aprendemos uma língua e utilizamos a língua em vários níveis. Existe o nível que a gente chama da linguagem ordinária, ou seja, o dia a dia, a maneira como a gente fala as coisas no senso comum, a maneira como a gente emprega as palavras no senso comum. E muitas vezes, palavras que a gente usa no senso comum, que a gente usa no dia a dia,
elas são utilizadas também filosoficamente, sociologicamente, mas não como palavras comuns. Elas são usadas num outro nível de compreensão. É o momento em que a palavra vira conceito ou vira categoria de análise. Então, construir uma teia, uma rede de conceitos, ampliar o vocabulário conceitual de vocês é algo indispensável para se fazer uma boa prova de humanas, como também para fazer uma boa redação. Nunca se esqueçam disso, né? Abrindo esse parênteses e já fechando, mas o que a gente estuda aqui em Ciências Humanas dá o aporte necessário para vocês desenvolverem o quê? Raciocínio crítico, raciocínio lógico e também vocabulário conceitual para uma boa produção textual, certo? Então tudo se conecta, tudo dialoga, né? Numa prova como a prova do Enem. Então, as humanas ainda cumprem, por assim dizer, esse papel importante. Vou dar um exemplo disso que eu estou falando para vocês, para que não fique assim muito abstrato, para que não fique muito vago. Vamos pegar um conceito sociológico, por exemplo, né? A palavra solidariedade. Nós utilizamos essa palavra no senso comum, no dia a dia, com um significado correto de auxiliar ao próximo. Hoje em dia se fala que solidariedade é a prática da empatia, né? Essas questões aí a gente tem discutido, problematizado. Agora, solidariedade é uma palavra utilizada por Émile Durkheim como um dos fundadores da sociologia, e ele dá um significado um pouco diferente para essa palavra, né, do uso que a gente faz dela no cotidiano. Então, quando a gente fala de solidariedade em sociologia, dentro do pensamento do Émile Durkheim, lá no século XIX, não tem muito a ver com afetividade, com essa coisa de ser um bom samaritano, de se colocar no lugar do próximo e ajudá-lo. Solidariedade em Durkheim é o resultado da divisão social do trabalho, que coloca todos nós em relações de interdependência, mais direta ou menos direta, mas sem o vínculo afetivo, provavelmente com o vínculo produtivo se sobrepondo, né? É como vocês pensarem, para que a gente tenha uma lâmpada acendendo, existem muitas e muitas pessoas trabalhando, desde a geração dessa energia, passando pelo processo todo de transmissão, pensando em quem instalou essas lâmpadas aqui, em quem produziu essas lâmpadas também. Então nós estamos necessariamente na vida social numa relação de solidariedade com essas pessoas, ou seja, interdependência. Dependemos uns dos outros numa sociedade porque ninguém produz tudo aquilo que necessita, tudo aquilo de que necessita e, afinal de contas, dependemos do trabalho de outras pessoas para sobrevivermos materialmente, biologicamente, fisicamente, economicamente, certo? É só um exemplo. O que mais que eu poderia dizer para vocês aqui? Já que estamos falando de Durkheim, da sociologia, observem dois trios importantes. Um primeiro trio, que é o da sociologia clássica europeia. Um segundo trio, que é a sociologia, digamos, já clássica brasileira, né? No caso do trio da sociologia europeia, nós temos Karl Marx, Émile Durkheim, Max Weber, os três porquinhos da sociologia do século XIX, que eu mencionei agora há pouco, né? Marx, Durkheim, Weber, nesta ordem cronológica. Quando a gente fala de sociologia brasileira, vamos para a década de 30 do século XX, ou seja, os anos de 1930. Então a gente pensa em Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior. Se vocês dominarem o pensamento daquele trio europeu e desse trio brasileiro, vocês já terão andado bastante, né, na construção, no desenvolvimento das habilidades, entendendo esses pensadores e entendendo também os temas, os problemas que eles estudaram na relação que eles tinham com o seu contexto. Então, que tipo de problemas que esses pensadores enfrentavam que os levavam a pensar da forma como pensaram, que os levaram a pensar da maneira como pensaram as relações sociais, os problemas sociais, buscaram suas causas e também pensaram em soluções para esses problemas, certo? Além do mais, a sociologia também se subdivide numa série de temas importantes, como, por exemplo, a questão de direitos e cidadania, a questão do trabalho, das modificações no mundo do trabalho, que vem ocorrendo de alguns anos para cá, especialmente isso é muito mais nítido, com o emprego de novas tecnologias na produção dos bens e serviços. Então, há configurações no mundo do trabalho que são nitidamente alteradas a cada ano que passa, e esse tema ele é um pouco compartilhado com a geografia, né, na sua parte humana e econômica, consequências da globalização, né, da ampliação de mercados, de uma distribuição das tarefas produtivas, né, na divisão do trabalho que está cada vez mais internacionalizada, enfim, né, temos aí um tema importante para pensar. A temática dos movimentos sociais também é muito importante aqui para a sociologia, né, tanto pensando em movimentos sociais
mais tradicionais, como movimentos sociais antes da década de 60, geralmente movimentos de trabalhadores ou movimentos estudantis, quanto aquilo que nós chamamos de novos movimentos sociais na expressão do sociólogo francês Alain Touraine, né? E ele cria essa expressão novos movimentos sociais para falar de como os movimentos sociais de 68 em diante, daquela geração contracultural revolucionária e principalmente ao longo da década de 70 se tornaram. Então, os novos movimentos sociais, sobretudo dos anos 70 para cá, têm uma característica de diversificação, né? Enquanto até a década de 60 havia predominantemente movimento operário, de trabalhadores, né? Movimentos feministas ainda eram incipientes ou subsumidos dentro de outros movimentos, a partir da década de 70 a gente vai ter movimentos feministas de maneira mais autônoma, movimentos étnicos de um modo geral, né? Movimentos por diversidade sexual e de gênero, movimentos ambientalistas, movimentos por acessibilidade, e a gente vai ter até mesmo uma internacionalização desses movimentos sociais, né? Que é um fenômeno então que nos últimos 40, 50 anos no máximo vem ocorrendo no mundo. Então, pensando por aí, começando o raciocínio por aí, vocês já têm uma boa noção do que estudar para compreender bem a prova de sociologia, ou melhor, a prova de humanas no que diz respeito às habilidades para a disciplina de sociologia, dos conceitos, dos conteúdos que ela traz, que ela abarca. No caso da filosofia, a minha dica para vocês é muito simples. Construam muito bem construído o conhecimento ou as habilidades concernentes ao pensamento grego. Não só os pensadores pré-socráticos, como também Sócrates, Platão, Aristóteles e, dica dentro da dica, período helenístico, que geralmente é um período da filosofia grega, filosofia do período helenístico, né? Com as suas escolas, cinismo, ceticismo, epicurismo, estoicismo. Geralmente é alguma coisa que a gente não olha de uma maneira muito atenta, e justamente por isso a prova do Enem tem cobrado, tem apresentado. Então, olhar o pensamento grego é super importante porque cai bastante, evidentemente, o nosso propósito aqui ele tem que ser também bastante prático, né? E também, gente, porque é a partir do conhecimento da filosofia grega que a gente pavimenta o caminho para entender outros pensadores de outras épocas, né? Que construíram suas ideias muitas vezes em oposição ou complementaridade, continuidade, né, em relação ao pensamento grego. Por exemplo, filosofia cristã ou medieval, né? Se a gente entende bem Platão, a gente entende Santo Agostinho, mais tarde, pensador cristão que se inspira em Platão. Se a gente entende bem Aristóteles, a gente entende a escolástica, São Tomás de Aquino, né? Que é o pensamento cristão se renovando já na Baixa Idade Média. Então, quando eu digo o pensamento grego pavimenta o caminho para a compreensão de boa parte da filosofia que se segue, estou dando aqui para vocês dois exemplos importantes. Aliás, por falar em filosofia cristã, uma modificação que tem acontecido na prova do Enem, principalmente nas duas últimas edições, é justamente uma incorporação mais nítida da filosofia cristã dentro da prova de ciências humanas. O que isso quer dizer? Se a gente pega a primeira edição do Enem, 1998, né, num tempo em que o Enem nem servia para ingresso na universidade, ele era um indicador, um indicativo de qualidade do ensino médio, né? Então, 98, e a gente segue, a gente pega a prova de 98, 99, 2000, a gente vai seguindo até a penúltima edição, e a gente acaba se dando conta de que filosofia cristã, pensamento cristão, era uma coisa muito pouco cobrada. A gente encontra pouquíssimas questões ao longo de quase 20 anos de Enem, né? Agora, quando a gente pega o Enem 2018, a gente pega o Enem 2019, a gente acaba percebendo que está caindo isso direto, ou seja, São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, principalmente Santo Agostinho, né? Pensador cristão que viveu lá no final do Império Romano, cujas ideias durante a Idade Média vão ser bastante ordenadoras, né, da vida social, cultural e política, por razões que depois ao longo das aulas a gente vai perceber, certo? Outros pensadores importantes, Nicolau Maquiavel, né, que caiu recentemente, é também um pensador bastante cobrado na prova do Enem. Se a gente olha as questões de filosofia, o Maquiavel já entrou ali cerca de meia dúzia de vezes ou quase isso, né? Então, importante. Outra coisa importante, filosofia moderna, século XVII, 1600 e alguma coisa, né? A gente vai ter ali racionalismo, a gente vai ter empirismo, como duas grandes correntes filosóficas que se opõem, né? Do lado do racionalismo, René Descartes, aquele que dizia penso, logo existo, né? Viveu no século XVII
E é um grande pensador do racionalismo, tem aparecido bastante, né? Volta e meia aparece na prova do Enem, certo? Então, depois do pensamento grego, basicamente filosofia cristã, filosofia renascentista, Maquiavel está dentro do Renascimento, depois filosofia moderna. Então, observem os períodos filosóficos com bastante atenção, vão construindo essas interconexões, olhando para os pensadores mais importantes dentro de cada época, ou para as correntes de pensamento mais importantes dentro de cada época. Assim, a gente constrói uma boa base de entendimento, que é o que eu estou falando para vocês agora, que a gente necessita fazer. Certo? Então, até aqui, estou dando para vocês um mapeamento, né? Alguma coisa que possa ser instrumentalizada, que possa ser útil no momento em que vocês pegam, por exemplo, as provas das edições anteriores e analisam, né? Sejam provas que vocês fizeram, né, e que vão revisar depois, ou que vocês não chegaram a fazer, mas peguem, né? Pega a prova de 2019, pega de 2018, 2017 e olhem, tentem fazer as questões, né? E se vocês não conseguirem fazer, tiver um pouco difícil, não se apavorem, isso é ótimo. Isso é um bom diagnóstico, é como fazer um exame, descobrir um problema e aí sim a gente pode tratá-lo e resolvê-lo, né? Então é um autodiagnóstico, eu observo as questões e vejo o que é que eu sei, o que é que eu não sei, onde eu preciso desenvolver mais, onde eu preciso de repente me preocupar um pouco menos, certo? Então metodologia também é uma coisa bem importante. Depois, né, meus queridos colegas e amigos aqui na sequência, né, vão falar para vocês a respeito de peculiaridades da prova de história, da prova de geografia, sempre, gente, lembrando daquilo que eu falei inicialmente, né? Perspectiva de multidisciplinaridade, ou seja, aparecem habilidades e competências dentro de uma prova por área envolvendo várias disciplinas, né? E também interdisciplinaridade. Elas dialogam entre si, essas disciplinas todas. Uma dica de ouro que eu sempre dou para os meus alunos, para as minhas alunas, quem já teve aula comigo sabe que eu falo isso direto, que eu falo isso bastante, é a seguinte frase: não existe pensamento sem contexto. Não existe pensamento sem contexto. Anotem essa frase, ela vale ouro para vocês, né? Não existe pensamento sem contexto. E a partir disso, a gente abre o precedente para exercitar bem esse raciocínio interdisciplinar. Então, o que significa essa frase? Quando eu digo que não existe pensamento sem contexto, por pensamento eu entendo as ideias produzidas dentro de uma época. Não apenas ideias filosóficas ou sociológicas, mas também quando a gente pensa nos grandes teóricos da economia, né? Quando a gente pensa nos grandes teóricos da física, da astronomia. Então, pensando no seguinte, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Johannes Kepler, Giordano Bruno, Isaac Newton, né? Adam Smith, Davi Ricardo, esse pessoal produziu suas ideias a partir do contexto em que eles viviam, né? Em que esses pensadores viviam. E o que é contexto, então? Contexto é uma palavra bidimensional, né? Contexto significa tempo e espaço, ou seja, a gente tem sempre que se perguntar quando e onde este pensador viveu, né? Aí a gente consegue entender melhor, porque as ideias elas não aparecem soltas, descoladas de contexto. Sócrates, lá no mundo grego antigo, só fez tudo o que fez porque ele vivia num contexto de democracia em Atenas. Dentro daquela democracia aparecem os sofistas, com os quais ele vai brigar, vai se opor, né? Assim como a gente só entende o pensamento iluminista francês do século XVIII, se a gente compreende o contexto de absolutismo, da dinastia dos Bourbon. Então, sempre observem onde e quando o pensador viveu. Observem o seu tempo e o seu lugar, o seu espaço, né? Todos os pensadores são ou foram seres sociais como nós. Ou seja, viveram em sociedades. E jamais houve sociedade perfeita. Toda a sociedade sempre teve problemas políticos, econômicos, sociais, disputas, conflitos. Então, sociedade perfeita só existe onde? Nas utopias que alguns pensadores da filosofia elaboraram. Platão na obra República, Tomás Moros na obra Utopia, né, já no Renascimento, mas são modelos de perfeição. Agora, as sociedades concretas, historicamente falando, geograficamente falando, têm seus problemas. Então, o pensamento filosófico, o pensamento sociológico, as ideias aparecem como uma espécie de respostas aos desafios que o contexto está colocando, né? Então, super importante isso. Não existe pensamento sem contexto. Quando uma questão do Enem, quando uma questão de vestibular trouxer para vocês, do lado do nome do pensador que está sendo cobrado, o ano em que ele nasceu e o ano que ele morreu, assim entre parênteses, então vamos pensar num caso concreto, assim, sei lá,
Nicolau Maquiavel, né, nasceu em 1469, morreu em 1527. É o ano que ele nasce, o ano que ele morre. Então, essa informação é ouro, ela vale muito para vocês. Por quê? Olha, ele nasce no século XV, morre ainda na primeira metade do século XVI. Então, o que é que estava acontecendo? E onde ele viveu? Viveu na Península Itálica, né? Era de Florença. Tá. E o que está acontecendo ali? Caramba, está acontecendo o Renascimento nessa época. Ele nasce no século XV, que é o chamado Quattrocento, e morre no século XVI, que é o Cinquecento. Então, ele vive um momento de transformações, de ruptura com a Idade Média, né, e tal. E a partir daí vocês já vão construindo o entendimento, a compreensão sobre as ideias dele, né? Ver o que estava acontecendo no seu tempo e no seu lugar é a chave, muitas vezes, para a gente entender as ideias de um pensador qualquer, certo? Então, gente, dito tudo isso para vocês, eu queria mostrar para vocês simplesmente um método que eu acabei não elaborando, não descobrindo, são palavras muito fortes, né? Mas que eu acabei percebendo como válido, como coerente, para que a gente consiga resolver as questões de uma maneira muito precisa, de uma maneira muito lógica, né? Muitas vezes, resolver uma questão de vestibular, resolver uma questão de Enem, mais do que conhecimento sobre o conteúdo, exige de nós um raciocínio lógico. Porque não adianta, ninguém vai chegar na prova sabendo tudo, dominando tudo, lembrando de tudo. Isso é impossível. E serenizem-se quanto a isso, né? Agora, se eu tiver um bom raciocínio lógico, eu consigo resolver toda e qualquer questão que me aparecer, né? Como é o caso do que eu vou mostrar para vocês agora. Nós temos aqui, então, a questão do Enem, falando sobre Galileu Galilei, falando sobre o século XVII, como vocês estão vendo, certo? Essa questão do Enem, ela é bastante peculiar, porque sobre Galileu, que se a gente sabe a princípio que foi um físico, foi um astrônomo e tal, bom, não deveria estar na prova de ciências da natureza, mas está na prova de ciências humanas. Se um cientista, um biólogo, químico, físico, não importa, astrônomo, né, está sendo cobrado na prova de humanas, significa que não está sendo perguntado nada a respeito do conteúdo das ideias dele necessariamente, né? E sim, muito mais a relação que ele tem com o seu contexto, que as ideias dele representaram, como afronta a um certo contexto de época e tal. A gente sabe que Galileu Galilei quase foi queimado pela fogueira da Inquisição no século XVII, por ter dito, seguindo Copérnico, né, que a Terra não era o centro do universo. Então, Galileu, que inventa o telescópio, Galileu, que é o criador do método científico, que é quem efetivamente separou a ciência da filosofia, para fazer essa diferenciação que a gente tem aqui, inclusive, né? Muitas vezes filosofia e sociologia trabalham os mesmos assuntos, a dimensão social da vida humana, mas a maneira de trabalhar vai ser diferente. Aqui é a partir de evidências concretas, aqui é a partir de pensamentos abstratos, categorias gerais, né? Certo? Bom, a separação entre filosofia e ciência, que Galileu Galilei acaba fazendo, ele é muito conhecido por isso e por ter tido que abjurar de suas descobertas científicas para não morrer queimado na Inquisição. Como Giordano Bruno morreu, como tanta gente mais morreu na Idade Moderna, principalmente, que é o momento em que a fogueira do Tribunal do Santo Ofício permanece mais tempo acesa, né? Mais na Idade Moderna até do que na Idade Média, inclusive, porque é justamente na Idade Moderna que vão aparecer mais e mais e mais pensamentos de contestação à hegemonia da Igreja Católica, seja no plano filosófico, seja no plano científico, teológico, né? Temos as reformas, temos Revolução Científica, temos filosofia renascentista, né? E a fogueira vai trabalhar intensamente e quase pega o Galileu. Mas vocês estão vendo a questão. Imaginem o seguinte, que vocês nunca ouviram falar nesse tal de Galileu. Pois e agora? Quem é esse sujeito? Quem é esse cara? Não sei. Quem é o Galileu? Qual é a chance que vocês têm de acertar essa questão? Vocês chegaram, olharam, está falando de um pensador que vocês nunca ouviram falar. Vamos supor que é isso. Dá para entrar em desespero? Vou errar essa questão, menos uma, e agora? Não entrem em desespero. Lembrem-se, eu posso não conhecer esse pensador, mas o meu raciocínio lógico pode ser uma ferramenta muito poderosa para conseguir resolver. Pois bem, né? Ignorem o texto base da questão por enquanto. Muitas vezes dá para resolver assim.
certo? Quando vocês tiverem mais domínio, né, tiverem mais exercício, dá para resolver dessa maneira. Coloca a mão em cima do texto base. O que é o texto base? É esse textinho que aparece ali dizendo: a filosofia encontra-se escrita, né, no livro do universo e tal. Né? Bota a mãozinha em cima dele e tenta resolver apenas com o enunciado e as alternativas. Né? Geralmente uma questão na prova de humanas é como vocês estão vendo aí. Tem alguns componentes. Primeiro, texto base. Segundo, as letrinhas miúdas que trazem a referência. E às vezes ali tem alguma chave de entendimento da questão. Leiam as letras miúdas na prova do Enem e nos contratos que vocês assinarem ao longo da vida. Isso é importante, né? Traz o enunciado, que é o terceiro componente, que é simplesmente o comando da questão, o que está sendo solicitado, né? E traz as alternativas. Então, esses 4 componentes. A gente faz uma anatomia, uma espécie de raio-x da questão. O que tem aqui? Um texto base, às vezes pode ter uma imagem e tal, a referência, o enunciado e as alternativas. Porque tem gente que pensa que da letra A para cima é tudo enunciado. Calma, o enunciado não é isso, né? O enunciado é só aquela frase que pergunta, o que dá um comando. Né? Então, bota a mão no texto base, por enquanto. Esquece ele. Né? Então, a filosofia encontra-se escrita, esquece. Né? Vamos dar uma espiadinha no enunciado. No contexto da Revolução Científica do século XVII, assumir a posição de Galileu significava defender... Vamos supor que vocês estão naquela situação que é a seguinte. Bom, eu não sei que revolução é essa, nunca ouvi falar disso, hipoteticamente, né? Não sei. Em segundo lugar, que século é esse? X, V, 2 pauzinho? Não sei, será que isso é século XV? É 18? É 19? Digamos que vocês não entendem muito de número romano, não estão conseguindo ver que é o século XVII, que está sendo pedido ali, né? Assumir a posição de Galileu, de quem? Não sei quem é Galileu. Então, você não sabe que revolução é, não está conseguindo descobrir que século é esse e não sabe quem é esse personagem que está sendo trabalhado. Aí ferrou, não ferrou? Aí vocês não conseguem resolver essa questão de jeito nenhum. Calma, não priamos cânico, como diria Chapolin. Vocês conseguem resolver essa questão mesmo sem saber patavina disso. Como? Raciocínio lógico. Vejam só. É uma prova de humanas, é a primeira coisa que vocês vão pensar. Então, quais são as palavras nesse enunciado aqui que me dão uma ideia de que estão relacionando um movimento qualquer e um personagem qualquer com um contexto social, histórico, econômico e político? Deu para entender? A prova de humanas em geral faz isso, uma articulação. Quando cobra um fato, um fenômeno, uma revolução, um movimento, e dentro disso um pensador, um agente político, estão simplesmente relacionando um acontecimento com o seu contexto, um fato com a estrutura dentro da qual ele ocorreu. Pensem, fato, estrutura, ou sujeito, estrutura. Qual é a relação do sujeito Galileu com a estrutura social, política e econômica no momento que ele vivia? É isso que a prova de humanas cobra de vocês, simples assim, fato versus estrutura ou sujeito versus estrutura, sujeito que produz o fato versus estrutura, né? Essa relação conflitiva, né, que aconteceu na Idade Moderna. Pois bem, quais são as palavras desse enunciado que nos dão uma ideia de que tem, de fato, aí uma conotação social, política, de confrontação? Olhem bem para o enunciado. No contexto da Revolução Científica, contexto é uma palavra que nos lembra, né? Sociedade, estrutura política e social. Tá, contexto, a gente acabou de falar disso. Revolução é uma palavra que dá essa ideia também. Tem um peso político também a palavra revolução, embora seja uma palavra empregada em outros sentidos, até na própria astronomia. Então, já temos contexto, já temos revolução. O que mais que a gente tem? Assumir a posição de Galileu. Assumir e posição. São duas palavras de conotação política também nesse caso, né? Então a gente tem contexto, revolução, assumir, posição, né? Significava defender, defender. Temos 5 palavras no enunciado, 5 que nos dão uma ideia da dimensão social e política da coisa que está sendo tratada. Dessas 5 palavras, dessas 5 palavrinhas, qual será a mais forte, a mais impactante para vocês? Num sentido político e social? Contexto, revolução, assumir, posição ou defender? Qual dessas 5 palavras, a gente pode ir sublinhando ou circulando elas, né, é a mais importante para dar uma dimensão social, política? Eu diria que é a palavra revolução. E vocês? Revolução é uma palavra social e politicamente mais forte do que contexto, mais forte do que posição. Então o que a gente faz? A gente pega essa palavra revolução, que afinal de contas parece uma coisa importante, está escrita em letra maiúscula. Peguem essa palavra revolução
E agora contrastem a palavra revolução com a primeira palavra de cada alternativa e observem se casa, né? Então vamos olhar na letra A. Revolução e continuidade. Combina? Revolução e continuidade combina? Não combina. Revolução é uma ideia de quê? De transformação profunda, de ruptura, talvez até de violência às vezes, né? Então revolução e continuidade não casam muito bem. Revolução, que é a palavra principal do enunciado, não casa com a primeira palavra da alternativa A. Risquem a alternativa A. Olhem para a alternativa B. Revolução e necessidade. Revolução combina com necessidade? Talvez, não sei. Vamos ver se não tem uma palavra melhor que casa com revolução. Aí vocês olham para a alternativa C, que começa com oposição. Revolução e oposição combinam? Combinam, né? É sempre um grupo opositor, opositivo, que vai fazer uma revolução, que vai fazer uma transformação. Então, por enquanto, a que mais combinou com a palavra revolução foi a palavra oposição, que começa aqui a nossa alternativa C. Aí olhem para a alternativa D. Importância. Revolução combina com importância? Mais do que combina com oposição? Eu ainda ficaria com oposição. Revolução casa bem com oposição, mais até do que com importância. Né? E vamos, por fim, olhar a alternativa E, que começa com a palavra inadequação. Revolução combina mais com inadequação ou com oposição? Eu ainda ficaria com oposição, certo? Então, façam esse par, esse casal, né? Revolução, oposição. E agora, olhem a alternativa inteira. Oposição da nova física quantitativa aos pressupostos da filosofia escolástica. E essa alternativa está absolutamente correta. Então, mesmo sem saber quem é Galileu, que século é esse, que revolução é essa, de repente, por um raciocínio lógico, dissecando a questão, indo a fundo na estrutura, na anatomia dela, eu consegui resolver. Depois, indo atrás da questão, vocês vão ver que essa é, de fato, a resposta correta, porque Galileu se opõe à igreja, quase é queimado pela igreja, né, como a gente viu agora há pouco. Certo, gente? Então, por enquanto, a gente fica por aqui, eu fico por aqui. Passo a vez agora para os meus colegas e amigos aqui da história, da geografia, continuarem fazendo essa análise da prova para vocês e a gente se vê na sequência. Valeu! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos à análise das questões de história da prova de Ciências Humanas do Enem. Nós estamos na nossa tão esperada semana do Raio-X Enem, um momento muito especial para a gente poder se preparar com aprofundamento, com qualidade, para chegar lá em janeiro preparado de fato para enfrentar a prova e conquistar a tão sonhada vaga na Universidade Federal. Bom, o meu nome é Pedro Felício, eu sou diretor e professor de História do Conceito e eu estou bem animado aqui para a gente trabalhar esse momento de análise das questões de história, porque eu tenho certeza que isso vai fazer com que vocês virem a chave aí para estudar de uma forma mais inteligente, mais direcionada, para de fato ter resultado, tá? Vai vir muita coisa legal ao longo desses dias aí da semana do Raio-X Enem e eu tô super pilhado, espero que vocês estejam também. E já aproveito para convidar vocês que estão nos acompanhando para seguirem o nosso Instagram, @ConceitoVeste, e também seguirem o meu Instagram, onde eu trago dicas de história, dicas de planejamento de estudos, que é @prof.pedrofelice, ok? Beleza? Então, deu uma falha na garganta aqui, mas está tudo certo. Vamos ao que interessa, né, gente? O conteúdo. Vamos lá. Olha só. Bom, vocês sabem, né? Acredito que a prova de Ciências Humanas, ela não trabalha só história, ela trabalha outras disciplinas do ensino médio, como geografia, filosofia, sociologia e chega até a entrar a antropologia. E ela traz essa nomenclatura justamente de ciências humanas porque ela quebra um pouco com aquela interpretação de fragmentação das disciplinas. As ciências humanas, elas são amplas e elas relacionam todas essas diferentes disciplinas, é uma área do conhecimento, tá? Mas é claro que cada questão pode ter uma tendência maior para falar de história, de geografia, enfim, e também às vezes relacionar essas disciplinas. Então, eu não vou falar com muito detalhes das questões relacionadas a habilidades e competências, mas eu quero destacar que cada questão do Enem faz referência a uma habilidade específica. E um conjunto de habilidades forma uma competência. Fica tranquilo que tu não precisa decorar competências, habilidades, essas questões não são necessárias. Tu precisa estudar o conteúdo do ensino médio e ter prática de prova. Não te preocupa em decorar competência e habilidade, tá? Esquece esse ponto aí, é uma preocupação a menos. O professor que tem que dominar isso. Mas então, cada questão desenvolvida do Enem
faz referência a uma habilidade. E às vezes as habilidades elas não são muito claras se elas estão se direcionando para a história, para a geografia, para a filosofia. Por isso que tem questões que não são assim específicas de uma disciplina e trazem, em vez disso, uma relação, né, uma capacidade que o aluno precisa ter de fazer conexões entre as disciplinas que se incluem nas ciências humanas, beleza? Então, dentro desta introdução que eu trouxe aqui, é importante vocês saberem que existem algumas características principais da prova de ciências humanas, incluindo aí, dentro dessas ciências humanas, a história, tá? Primeiro fato, a interdisciplinaridade. Essa lógica de relação de diferentes disciplinas dentro da mesma área. Então, é importante que vocês consigam fazer conexões de história, geografia, filosofia, sociologia, percebendo que o conhecimento vai além desta fragmentação, ok? E também é importante vocês saberem, lembrarem, que a prova de ciências humanas traz aqueles famosos textões, né? Aqueles textos que tu precisa interpretar, analisar para poder responder a questão e acertar a alternativa correta. Bom, dentro disso, é importante que vocês consigam desenvolver uma interpretação de texto, uma boa leitura, ou seja, estudar português, ter a prática de leitura e de escrita no dia a dia de vocês, para que vocês possam desenvolver uma reflexão crítica daquilo que está sendo apresentado. Né? Ler um texto, interpretar esse texto, contextualizar este texto, analisar para poder então entender o que está querendo ser transmitido e responder a questão. Geralmente no Enem o aluno precisa saber, através do conhecimento, resolver problemas. É isso que o Enem está solicitando na maioria das questões que são colocadas ali na prova. E olha que interessante, o Enem ele tem a proposta de fazer com que o aluno ele saia dali refletindo, né? Tu lê um texto, que interessante esse texto aqui. Não, reparem no meu sotaque de gaúcho, né? Mas bate, que interessante esse texto, né? Falando aqui da democracia. Pô, eu sou um cidadão, eu pertenço a esta sociedade. É isso que o Enem quer trazer, uma reflexão, quer tocar o aluno. E às vezes não é isso que acontece, né? Tu tá ali cansado, há dias já, estudando, ansioso para aquele momento, e aí então tu não consegue ficar refletindo muito sobre essas questões, tu quer mais é acertar a alternativa correta. Mas é isso que ele quer, né? Uma análise crítica reflexiva para que o aluno pense durante a prova, ok? Então, essas características são importantes, eu não vou aprofundar tanto nisso, porque o objetivo aqui é fazer um raio-x da prova, uma análise da prova, né? E assuntos explicando isso no YouTube vocês vão encontrar com muita frequência, com muita disponibilidade. E não é justamente no que tem disponível que eu vou focar, eu vou trazer aqui coisas que são mais difíceis de encontrar. Por isso que é importante que tu me acompanhe até o fim, até porque essa aula aqui não tem reprise, ela é transmitida exclusivamente neste momento, tá? Vamos lá, dicas fundamentais para poder lidar com a prova de ciências humanas. Aqui me dirijo às questões relacionadas à história de uma forma mais segura. Como fazer uma questão do Enem com segurança? Primeiro ponto, leia a pergunta antes do texto. Cara, se tu fizer isso aqui, tu já tá assim na frente da grande maioria dos teus concorrentes. Tu precisa ler o texto que é apresentado na questão já sabendo o que a pergunta tá te pedindo. Ou seja, o que a questão quer. Geralmente, o Enem traz aqueles textões, a galera lê o textão e depois vai para a pergunta. E aí tem que ler o texto de novo para achar o que a pergunta quer. Então, se tu primeiro lê a pergunta da questão e depois tu for lá para o enunciado, para o texto, tu já vai fazer uma leitura direcionada. Tu já vai buscando o que a questão quer. E não esquece também de ler a referência do texto, que são aquelas letrinhas miudinhas que falam do autor, falam de onde que aquele texto foi tirado, do ano que ele foi tirado, porque através disso tu consegue contextualizar e entender de quando que é aquele texto. Qual era o contexto que ele estava inserido? Porque não existe pensamento sem contexto. E aí tu pode perceber, olha, esse texto aqui foi escrito na época da Revolução Francesa, por exemplo. É um folhetim da Revolução Francesa. Aí então eu já vou entender melhor qual é o objetivo da questão. Então, antes de ler o famoso textão, que às vezes são até 2 textos para comparar, vá na pergunta, vá na referência e assim tu fará, então, uma leitura direcionada. Cara, isso vai revolucionar a tua presença na prova de Ciências Humanas do Enem, porque tu vai poupar tempo e tu vai
trazer mais estratégia de prova. Estratégia é fundamental para encarar um concurso público como este que é o Enem, tá? Beleza? Então aqui uma introdução, assim, para a gente poder chegar, assim, com mais maturidade, tá? Com mais maturidade lá em janeiro para enfrentar o Enem. Vamos agora, então, a alguns conceitos principais que tu precisa dominar para entender os textos, entender o que está sendo pedido, interpretar, né, a prova de uma maneira mais ampla. Primeiro, então, o conceito de sociedade. Sociedade, gente, vem do latim societas, significa associação amistosa. Então, nós temos uma sociedade quando existe um interesse em comum que faz com que diferentes pessoas ou diferentes grupos se unifiquem em torno daquele interesse. Tá? E claro que junto com uma sociedade geralmente vem um conjunto de regras comuns de direitos e deveres, tá? Mas nós podemos definir que sociedade é uma associação amistosa em torno de um interesse em comum. Então, existem sociedades mais amplas, como a Sociedade Brasileira, a Sociedade do Estado de São Paulo, a Sociedade do Estado do Rio de Janeiro, enfim, mas pode ser também uma sociedade de pequena comunidade. Sociedade significa justamente uma associação, uma comunidade que se forma em torno de interesses em comum, ok? Bom, outro termo, ou melhor, conceito muito importante, que às vezes até as pessoas escutam essa palavra e já sentem até um arrepio, né? Política. Bom, gente, esse termo, política, é um termo muito antigo, vem de polis, né? Política significa gestão da polis. Lembra da Grécia Antiga lá? Cidades-estados de Atenas, Esparta, Macedônia? Então, a palavra política deriva de polis, gestão da polis. Então, é basicamente uma administração, uma orientação do bem público, daquilo que é um bem comum, tá? Então, é a gestão do público. Isso seria a política. E aí, dentro da política, existem vários regimes políticos, diferentes regimes políticos que vão se desenvolvendo com o passar do tempo em cada região. Nós vivemos, teoricamente, no Brasil, o regime político democrático, né? Democracia. Cracia significa poder, demo significa povo, então o poder do povo. O povo, através do voto, vai escolher quem são os seus representantes. Nós temos o regime político da oligarquia. Oligarquia é um regime de poucos. Lembra, por exemplo, a Primeira República Brasileira, onde poucas pessoas participavam da política. Então, oligo, poucos. Cracia, poder. Então, existem diferentes regimes políticos. Nós não vamos entrar aqui, mas é só um exemplo para entender que a gestão da polis pode ser desenvolvida de diferentes formas, de diferentes abordagens, tá? Economia. Gente, quando a gente vê essa palavra, geralmente vem na nossa mente questão monetária, vem bolsa de valores, vem dólar, enfim. Mas, na verdade, economia significa administração dos recursos disponíveis na natureza. É algo relacionado com a gestão do que está disponível, tá? E a economia, ela existe muito antes de dinheiro, antes de capitalismo, antes de comunismo. Economia é como o ser humano se relaciona com o meio ambiente para atender às suas necessidades, tá? Então é a gestão da vida, é a gestão dos recursos, como aqui está descrito, tá? Como o ser humano administra o que tem disponível. É por isso, por exemplo, que nós usamos o termo economia de caça e coleta, lá do período da pré-história, né? O ser humano, ele caçava e coletava, ou seja, ele administrava, geria os recursos que tinham na natureza para poder sobreviver. O objetivo da economia, então, é a sobrevivência, tá? E aí, então, por fim, um outro conceito, cultura. Cultura geralmente também é uma palavra que nos leva a uma imagem de livros, de ambientes acadêmicos, de erudição, mas na verdade, cultura é tudo o que não é natureza. O que não é natureza, olha só que interessante, o que é produzido pelo ser humano é cultura, tá? Então cultura é a manifestação humana, é aquilo que nós desenvolvemos no que diz respeito a interferências na natureza, criando objetos e também formas de pensamento. Tá? Então, cultura é tudo aquilo que não é natureza e que é compartilhado, um conhecimento, uma produção compartilhada em comunidade. Dentro dessa questão da cultura, existe um outro conceito muito importante que cai constantemente no Enem,
que é o conceito de patrimônio. Vou colocar aqui, ó, patrimônio. A palavra patrimônio vem de pater, que é aquilo que é deixado de pai para filho, do latim, ou seja, faz uma referência à ancestralidade. É aquilo que é transmitido, né, de gerações anteriores para as próximas gerações. Então, patrimônio cultural é aquilo que é gerado através da cultura, tá? E dentro, então, do patrimônio cultural, nós temos o patrimônio cultural material e o patrimônio cultural imaterial. Vocês já devem ter visto questões no Enem trazendo essa abordagem, né, de tu analisar um determinado patrimônio e ter que responder se é material ou imaterial. Qual é a diferença, então? Um patrimônio cultural material é algo palpável. Por exemplo, o conjunto arquitetônico da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Cristo Redentor, o quadro do Tiradentes Esquartejado, do Pedro Américo. Estou só usando exemplos que já caíram no Enem, tá? E patrimônio cultural e imaterial são crenças, são habilidades, são conhecimentos transmitidos de tempos em tempos por uma comunidade, por uma sociedade. Então, nós temos essa diferença. Material é aquilo que é palpável, são esculturas, são quadros, são projetos arquitetônicos, e imaterial são crenças, são conhecimentos, como, por exemplo, religiões de matrizes afro-brasileira, nós temos a questão da capoeira, nós temos o conhecimento para produzir o queijo Minas. Então, é aquilo que tu tem no imaginário e não algo que pode ser tocado. Compreenderam essa diferença? Muito importante essa questão do patrimônio cultural, que está ligado com a ideia de cultura. E é importante também a gente saber que existe cultura popular. O que significa cultura popular? Aquela cultura que não é acadêmica. A cultura, ela não está só nos livros, ela está na vivência do povo. Por exemplo, o funk é uma cultura que está nos morros do Rio de Janeiro e saíram de lá para vários outros lugares do mundo, né? E é cultura popular, né? Nós temos, por exemplo, também os repentes do Nordeste, cultura popular, tá? Então, tudo que é manifestação humana é cultura, e não só o que está nos livros, não só o que está na academia. Existe a cultura erudita, digamos assim, a cultura acadêmica, e a cultura popular, que é fundamental e que o Enem adora trabalhar e trazer essa questão reflexiva, tá? Bom, chegamos então aqui a um terceiro momento da aula, que é destacar o que mais cai na prova do Enem de acordo com os últimos anos, a partir de 2009, tá? Eu vou colocar aqui os conteúdos que mais caem na prova do Enem, tá? O que mais cai, está o título, e depois eu vou postar lá no grupo do WhatsApp uma tabela para vocês verem a quantidade de questões de cada uma dessas áreas, né, da história, o que vem caindo, né? Então, quantas questões de cada conteúdo caiu na prova de 2019 de 2009 até 2019, beleza? Bom, e o que mais cai na prova do Enem, o que mais caiu até hoje, é justamente um conteúdo de história geral, que é a história contemporânea, tá? Contemporânea, tá? Claro, isso aqui é algo muito abrangente, né? A história contemporânea vai da Revolução Francesa até a Guerra Fria, né? A história contemporânea. Mas então, geralmente, nós temos um número grande de questões que falam da Revolução Francesa em diante, tá? Depois, o que mais tem caído é Era Vargas. E aí já entramos na história do Brasil, tá? Era Vargas. Lembra que a Era Vargas é de 1930 a 1945. Deixa eu ver a minha colinha aqui. Beleza? Bom, depois da Era Vargas, que é um período de 15 anos, né, específico do governo Vargas, nós temos uma prevalência de Brasil-colônia, tá? Muitas questões de Brasil-colônia, e segundo reinado, cai bastante Brasil-império, aqui principalmente questões sobre escravidão, questões sobre imigração, sobre o café,
né? E depois nós temos o quinto conteúdo que mais cai aqui, que é absolutismo monárquico. História geral de novo. Absolutismo monárquico. Gente, então isso aqui é um levantamento assim, né? Para vocês terem uma ideia, eu vou postar a planilha lá no grupo depois, mas percebam aqui que a gente tem 3 conteúdos de história do Brasil e 2 conteúdos de história geral, tá? É claro, história contemporânea é algo amplo, vai da Revolução Francesa até ali a Guerra Fria. Era Vargas, tá, é um período mais curto, mas tu tem o período provisório, tu tem o período constitucional, tu tem a ditadura, então também, né, é amplo o que pode cair dentro de cada um desses conteúdos. Brasil, colônia, pô, é de 1530 a 1822, muita coisa aconteceu, então são conteúdos mais abrangentes, pode cair qualquer coisa dentro disso aqui, tá? Mas eu vou mandar essa planilha para vocês analisarem com mais calma ali no grupo. E por fim, gente, para encerrar a minha participação aqui, eu trouxe um passo a passo de como estudar história de verdade, para que vocês consigam ter assim um resultado prático no estudo de história de vocês. Primeiro, se possível, realize uma leitura prévia antes da aula, se é que tu está fazendo algum acompanhamento com aulas ao vivo, oferece um conceito, enfim, um curso específico. Mas se tu puder, sempre antes de assistir a aula, leia o capítulo que será trabalhado pelo professor. E aí tu já chega no encontro com o professor tendo um contato prévio com aquele conteúdo e preparado para entender o que o professor vai falar, inclusive para fazer conexões com outros assuntos e aprofundar o conteúdo, tá? Então, primeiro passo, ler o que vai ser dado no segundo passo, que é a aula, se possível, ao vivo, que é melhor ainda, porque tu pode interagir com o professor. Terceiro passo, realizar um resumo inteligente. O que é um resumo inteligente? Não é só um resumo, é um resumo inteligente. Um resumo inteligente não é copiar o que está no livro, não é pegar o que tu anotou durante a aula e passar para uma folha e botar cores bonitas e títulos bonitos, tá? Resumo inteligente se faz da seguinte forma. Depois da leitura, depois da aula, tu vai pegar uma folha em branco, uma caneta e sem consultar nada, tu vai anotar tudo que tu te lembra. Tu vai botar lá, por exemplo, Brasil Colônia. Tive aula de Brasil Colônia, li o livro lá de Brasil Colônia e eu vou fazer um resumo inteligente. Tu vai começar a fazer esse resumo sem consultar nada. Vai colocar lá, Brasil Colônia. E aí tu vai anotar tudo que vem na tua memória. Porque aquele esforço de lembrar o que é que eu ouvi mesmo, como é que era a economia, como é que era a política, como é que funcionava a estrutura, é esse esforço de lembrar o que tu leu, de lembrar o que tu teve em aula, que gera sinapses da memorização. E aí quando tu põe no papel, aí então tu tá materializando isso. Esse exercício de lembrar, de se esforçar para recordar é fundamental. Aí é claro, depois que tu colocou tudo no papel sem consulta nenhuma, aí tu pode pegar uma folha, botar cores, fazer um resumo mais bonito, ver o que faltou, que tu esqueceu e completar. Mas isso é um resumo inteligente. Depois desses 3 passos, exercícios. Prática de prova é fundamental. Fazer simulados, fazer listas de exercícios, principalmente do Enem e do vestibular que tu vai fazer. E, óbvio, depois corrigir, realizar a correção do que tu errou e entender por que tu errou. É importante a gente ter a maturidade de encarar os nossos pontos fracos, compreender o que está dando certo e o que não está, para poder melhorar, se aprimorar e se tornar um estudante profissional. É isso que eu desejo para vocês, que vocês se tornem estudantes profissionais, que encaram o estudo com maturidade, com comprometimento e que tenham na mente de vocês o objetivo claro de onde que vocês querem chegar. Porque quando a gente sabe onde que a gente quer chegar, a gente consegue acordar com mais energia, a gente consegue se sacrificar e acabar deixando de lado assim, coisas mais divertidas do que estudar, porque a gente sabe que para chegar onde a gente quer, a gente tem que passar por aquele esforço que vai fazer toda a diferença, tá? Galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Agora a gente segue aí com a nossa semana do Raio-X Enem. A minha contribuição da parte de história está realizada e fico à disposição para esclarecer qualquer dúvida, conversar com vocês e contribuir nessa jornada tão bonita que vocês estão fazendo rumo à Universidade Federal, tá? Um beijo grande do Sora aqui, fiquem bem, tudo de bom e vamos para cima do Enem.
Salve galera, tudo bem? Aqui é o professor Samuel de Geografia e eu tô aqui para fazer o fechamento da análise do raio-x do Enem, comentando um pouquinho sobre as aproximadamente 15 questões de geografia que caem dentro da prova de Ciências Humanas e suas tecnologias do Enem. A gente tem que lembrar, para iniciar, que a geografia está inserida dentro de uma prova de Ciências Humanas, mas dentro das Ciências Humanas ela vai ser a prova que mais vai se diferenciar no seu sentido teórico, no seu sentido de conteúdo, porque a geografia ela tem uma indissociabilidade entre as características físicas e as características humanas, elas caminham juntas. Então, para a gente entender como resolver as questões, a gente sempre tem que entender que as questões da geografia, elas vão caminhar no entendimento de tu ver a relação entre sociedade e natureza, a relação entre a ação humana, e o meio natural, e o meio físico. Então já começa com o próprio objeto da geografia. Qual que é? O espaço geográfico, Então o espaço geográfico vai ser aquele espaço formado pela relação entre a ação humana, antrópica e a natureza, Então, em qual sentido que o ser humano transforma a natureza? Se a gente for olhar ao nosso redor, tudo que a gente enxerga é espaço transformado, Espaço transformado pela ação humana. Casas, prédios, pontes, construções hidrelétricas, são várias transformações que muitas vezes podem acabar gerando impactos ambientais também. Então, se tu vai fazer a prova do Enem, tu tem que cuidar muito com as questões de impactos ambientais, ou seja, como que o meio físico está sendo transformado pela ação e como que isso está vindo a prejudicar. Então, essa intersecção entre o que é humano e o que é natural, vai ser muito cobrado, e isso a gente já pode observar pelas duas principais habilidades mais cobradas do Enem. Quais que são? A habilidade 30, ela fala o seguinte: avaliar a relação entre preservação e degradação em diferentes escalas. Então a gente vai ter que pensar muito, aonde que eu tenho uma certa preservação do meio físico e aonde que eu tenho uma maior modificação do meio físico. Como que o sistema produtivo, como que o sistema econômico está se apropriando daquele meio físico. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para a gente caracterizar isso daí. O Brasil é um país que tem uma extensa rede hidrográfica e isso possibilita para nós uma geração de energia elétrica de aproximadamente uns 70% vindo de fontes hídricas. Então a gente se apropria dos rios muito por meio das usinas hidrelétricas e isso também gera um impacto ambiental, principalmente do alagamento da fauna e da flora. Então a gente avalia o custo humano, qual que vai ser o resultado disso e o quanto de preservação, o quanto de degradação que eu tenho nessa relação entre ação humana e ação natural. E a outra habilidade, ela também se encontra bem aqui dentro dessa intersecção. A habilidade 28 também está entre as duas mais cobradas do Enem. E ela fala o seguinte: relacionar o uso das tecnologias com os impactos socioambientais. Ou seja, existem tecnologias que podem estar nos levando num caminho de diminuir o impacto ambiental, então isso abre uma margem para várias análises. Por exemplo, a questão de energias limpas, A questão de energias limpas é exatamente isso. Será que eu utilizar uma placa fotovoltaica para geração de energia da minha casa vai reduzir ou vai aumentar os impactos ambientais? Então a nossa primeira fonte energética da industrialização vai ser o carvão. Será que a gente evoluiu nesse sentido? Será que a sociedade de consumo ela está caminhando por uma mudança nessa questão dos impactos socioambientais? Então a gente vê que a prova de geografia ela é uma prova com... são questões com perfil diferente dentro da prova de ciências humanas. Então elas vão trazer muito essa abordagem mais contextualizada entre meio físico e a questão natural. Então a gente vai ter a questão também das geotecnologias. Então a gente tem todo um sistema de satélites, um sistema de posição global, Lembrando que o GPS, Global Positioning System, está se referindo ao sistema de posicionamento global dos Estados Unidos. A Rússia também tem um, a China está desenvolvendo um, a União Europeia também está desenvolvendo um. Se a gente já tem um dos Estados Unidos, por que será que a China, a União Europeia e em breve o Reino Unido estarão desenvolvendo também o seu sistema de GPS? É uma questão estratégica, é uma questão de segurança nacional, não ficar dependendo de um país que
pode ser que daqui a algum tempo ele já não seja mais o meu aliado. Então, é uma questão de geotecnologia, mas que por detrás disso tem toda uma questão geopolítica. E não se esqueça, né, para o nosso GPS funcionar, a gente tem toda uma infraestrutura de satélites que estão orbitando ao redor da Terra, que por meio da triangulação do sinal desses satélites vai conseguir nos dar a nossa localização. As imagens de satélite, elas mudam a forma com que a gente se apropria do meio físico. Elas mudam a nossa análise sobre o uso do solo. Elas nos ajudam a identificar mais recursos naturais para a extração dessa grande sociedade de consumo. Portanto, Milton Santos e seu entendimento de globalização marcam muito a prova do Enem desde a sua reformulação em 2009. Tem uma parte das questões que pouca gente lê, que são as letrinhas miúdas das referências bibliográficas. E o Milton Santos muitas vezes esteve lá com os seus inscritos inspirando a temática de várias questões. Então a gente entender a compreensão do Milton Santos da globalização, ele vai falar muito do que é o meio técnico, científico, informacional. Ou seja, a tecnologia, a ciência e a informação não chegam de uma maneira igual em todos os lugares do mundo. A gente tem a tecnologia, a ciência e a informação chegando de maneiras desiguais, né? Então, por exemplo, se tu for para o extremo oeste do Amazonas, tu vai encontrar cidades onde tu não tem sinal de internet, tu vai encontrar cidades que talvez tu esteja a 27 dias de distância de barco da próxima cidade, né? Enquanto em outras cidades globais, tu está extremamente conectado com o restante do mundo e recebe informações quase instantaneamente. Ou seja, a evolução dos transportes, a evolução das telecomunicações faz com que tudo seja mais rápido, mais instantâneo e relativamente mais próximo, mas isso não atinge igualmente todos os lugares do mundo. A globalização econômica, como Milton Santos enxerga a globalização, ela muitas vezes pode ser uma globalização perversa. A globalização do neoliberalismo, que se traduz muitas vezes como uma máquina de produção de desigualdades no mundo todo. E a gente vai ver que o Enem, isso em várias provas, né? Na prova de linguagens e suas tecnologias, na prova de ciências humanas, na prova de redação, ele vai trazer muito para escala nacional, para escala Brasil. Ou seja, se tu tem que pensar nos impactos ambientais a nível mundial, tu vai ter que principalmente se enfocar no que seriam os impactos ambientais brasileiros, como que a transformação do meio físico brasileiro vai se dando e como que isso pode acabar afetando a gente. Então a gente vai ter que pensar basicamente sobre os biomas brasileiros, sobre como houve a transformação do cerrado pela agricultura moderna, né? Então a gente vê o Centro-Oeste enquanto uma região receptiva à Revolução Verde, né? Que foi essa grande mudança na estrutura produtiva da agricultura, então se transformando muito rapidamente, né? A gente vê o Nordeste agora mais recentemente retomando o crescimento econômico, incentivos fiscais, a gente vê a região Sudeste ainda como o coração econômico no Brasil, a gente vê esse segundo avanço da fronteira agrícola em direção à floresta amazônica, representando o que é bastante chamado e bastante enfocado de arco do desmatamento. E como que a transformação do arco do desmatamento tem feito dessa região uma das regiões com maior índice de violência no campo no Brasil. E como que essas transformações foram possibilitadas pelo avanço das tecnologias. Vou dar um exemplo só para ficar mais claro isso para vocês. O Cerrado, né, é uma região de um solo ácido. Ou seja, seria um solo que naturalmente não teria uma vocação tão grande para a agricultura. Insere o calcário, se corrige o pH desse solo, né? Então já aponta para uma interdisciplinariedade, até com a questão da química, e a partir disso, né, pode nada daquelas grandes máquinas e todo aquele pacote de tecnologias. A transformação da Amazônia vai dizer respeito a uma questão climática contínua. Faz com que regiões que têm uma tendência a ser deserta, como as faixas de latitude 30 graus, né, fujam a essa tendência natural e sejam regiões onde tem uma pluviosidade significativa. Então, a gente vê todo o tempo o Enem trazendo esse diálogo. Meio natural, né, o meio natural, ou também pode ser chamado e a ação humana, e a intervenção humana, né? Então a gente tem a intervenção humana desde a escala bem local até uma intervenção humana pensado no sentido global. Então a gente volta aqui, né, para a questão da globalização e a gente vai pensar que muitas vezes existem problemas
ambientais que eles são comuns a toda a população do planeta, como, por exemplo, o aquecimento global e as mudanças climáticas, né? Então, a atmosfera, ela não tem fronteiras. Se um país cumpre com seus preceitos do Acordo de Paris, né, controla suas emissões de gás carbônico e outro não está nem aí para isso, né, o impacto vai ser o mesmo. Né? Não é um impacto local, é algo global. A atmosfera não tem fronteiras. Então, a gente vai ter que estar ligado na prova de geografia, nas questões de geografia, dentro da prova de ciências humanas, bastante nesse diálogo entre a ação humana e a intervenção no meio físico. Então, vocês ficam com essa dica aí para hoje. Boa sorte no Enem e tamo junto. Valeu!